Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e no Contos e História da Matemática de hoje eu venho trazer para vocês como que foi calculado o raio da Terra. A primeira medição do raio da Terra ela foi feita por Eratóstenes e isso aconteceu há mais de 2100 anos. E fica uma pergunta, como ele fez isso mesmo há tanto tempo atrás, sem, digamos assim, as tecnologias que a gente tem hoje? Olha só, mesmo hoje, com tanta tecnologia, não é trivial para nós encontrar uma maneira de calcular o raio da Terra. Mas Eratóstenes fez isso muito tempo atrás, só usando a boa vontade, um homem e uma estaca como ferramenta de trabalho. Então, antes da gente ver como ele fez esse trabalho de medição, vamos conhecer um pouco sobre ele. Quem foi Eratóstenes? Eratóstenes de Cirene, que viveu aí entre 276 a.C. e 194 a.C. em Alexandria, foi além de um grande matemático, um gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo na Grécia Antiga. Nasceu em Cirene, na África, e morreu em Alexandria. Estudou em Cirene, em Atenas e em Alexandria. No campo da matemática, Eratóstenes escreveu uma obra chamada Platônicos, que tratava da matemática que fundamenta a filosofia de Platão. Eratóstenes também trabalhou com números primos, de onde nasceu o crivo de Eratóstenes, que você já deve ter ouvido falar em teoria dos números e que é uma ferramenta que usamos para encontrar números primos até um número determinado. Ele também escreveu um livro chamado Sobre os Significados, que, apesar de perdido, é mencionado por Papo de Alexandria como sendo um importante livro de geometria, e um livro denominado Sobre a Medição da Terra, também perdido, em que trata da medição da circunferência da Terra. E como ele estimou o raio da Terra? Olha só, para ele fazer isso, ele teve que calcular primeiro a circunferência da Terra, certo? Como ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria e conhecia as datas dos solstícios e equinócios, Eratóstenes notou por meio de um dos manuscritos da biblioteca que no solstício de verão, na cidade de Siena, atual Assuão, ao meio-dia, o Sol ficava quase exatamente no zênite, e como se o Sol ficasse bem no topo do céu, formando um ângulo reto com o Sol, né? Do jeito que a gente pode ver aí nessa imagem, certo? Lá em Siena, a gente vê que o raio do Sol está praticamente reto, formando um ângulo reto com o Sol, de modo que podia ser observado no fundo de um poço. Porém, em Alexandria, na mesma data e mesma hora, isso não ocorria, pois o Sol não ficava suficientemente perto do zênite. A gente pode ver pela imagem que aqui em Alexandria, né, o Sol ele não incidia dessa maneira, fazendo um ângulo reto. Dá para ver ali que quando ele fincou a estaca, né, a gente vai ver um pouco isso mais detalhado mais à frente, tinha um ângulo com os raios solares de 7,2 graus. E ele aproveitou isso para ele poder fazer as suas contas. Olha só, então ele percebeu que se pudesse determinar esse ângulo e descobrisse a distância entre as cidades, poderia determinar o tamanho da Terra, né? No caso a circunferência da Terra. Assim fixou uma estaca perpendicular ao solo em Alexandria, essa estacazinha aqui. E mediu o comprimento da sombra, né? Mediu aqui o comprimento dessa sombra, em proporção ao comprimento da estaca, e com isso encontrou o ângulo de 7,2 graus, ou 1/50 da circunferência. Olha só, veja que para calcular o ângulo reto, ele precisava saber o comprimento da estaca e de sua sombra, e com isso fazer. Então, esse triângulozinho aqui, ó, a distância da sombra, a estaca e essa parte aqui, elas formam um triângulo, né? Vamos pegar esse triângulo e colocar ele aqui, para a gente observar melhor. Vamos fazer uma rotação nele, certo? Pega ele, faz uma rotação, para ele ficar de maneira mais simples para ser trabalhada. E a gente vai pegar a tangente do ângulo alfa. Lembrando que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto
adjacente. Olha só. Então, quem que seria a tangente de alfa? Lembrando que, se a gente observar aqui, a tangente de alfa seria o cateto oposto, que é o comprimento da sombra, e o cateto adjacente, que é o tamanho da estaca. E como ele sabia o comprimento da sombra, porque ele foi lá e mediu o comprimento da sombra. E a estaca ele já sabia o tamanho também. Não é lógico isso. E aí o que foi que ele fez? Dividiu o comprimento da sombra pelo comprimento da estaca. E assim ele consegue encontrar esse ângulo, que aqui está como 7,2 graus. Então 10,8 metros, que seria o comprimento dessa sombra, dividido por 1,5 metro, que seria o tamanho da estaca, a gente tem aí 7,2. Então significa que esse ângulo é de 7,2. Foi assim que ele encontrou o ângulo. Além disso, ele assumiu que o ângulo entre as cidades era o mesmo que a estaca fazia com a luz do sol, pois por ter acesso à biblioteca de Alexandria, sabia que, se duas retas paralelas interceptam uma reta transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. Isso aqui a gente lembra muito do Teorema de Tales, né? Já tem uma aula nossa sobre o Teorema de Tales, que a gente explica como que funciona esse sistema das retas transversais e os ângulos correspondentes. Então, olha só, estendendo os raios do Sol aqui em Siena, a gente imagina aqui essa reta verde. E estendendo aqui o raio do Sol, nessa parte aqui em Alexandria, outra reta. E o que é que a gente tem? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Logo, esses ângulos, eles são correspondentes. Esse aqui, ele corresponde a esse ângulo aqui. Então, por isso, ele pôde dizer que esse ângulo aqui é de 7,2 graus também, que é uma medida importante para ele conseguir fazer esse cálculo, né? Mas lembrando que ele só conseguiu isso porque, além dele ser muito inteligente, lógico, ele tinha acesso às informações na biblioteca de Alexandria, pelo fato dele trabalhar lá. E olha só, depois disso ele usou a seguinte relação. A distância das duas cidades, dividida pela circunferência da Terra, vai ter que ser igual ao ângulo, aquele ângulo que ele encontrou, o ângulo central da Terra, que inicialmente, vamos voltar aqui, ó. Inicialmente foi esse ângulo, e olha só o que ele fez. Estendeu para descobrir o ângulo central da Terra, como isso aqui é uma circunferência, e aí ele fez a proporção, comprimento da circunferência, certo? Distância das cidades, esse ângulo central e a volta todinha na circunferência, que é 360 graus. Vamos lá. Então ele usou essa proporção. Então, distância das cidades sobre a circunferência da Terra vai ser igual o ângulo central, que ele encontrou, 7,2 graus, dividido pelo ângulo todo da circunferência, que a gente sabe que é 360 graus. E fazendo 7,2 dividido por 360, encontramos 0,02. E a distância das cidades, né? Quem está dividindo passa multiplicando. Então a gente fez aqui um meio pelos extremos e esse que depois ficou multiplicando passou dividindo. A gente tem essa nova relação. Distância das cidades dividida por 0,02 igual à circunferência da Terra. E a distância das cidades ele mediu e encontrou o valor de 785 quilômetros. Então 785 quilômetros dividido por 0,02 vai dar a circunferência da Terra. E olha só, ele encontrou 39.250 quilômetros para a circunferência da Terra. E isso há 2.100 anos atrás. Atualmente, sabe-se que a circunferência da Terra possui 40.075 quilômetros de extensão, enquanto Eratóstenes encontrou um valor de 39.250. Então, olha a precisão. Atualmente, com as tecnologias que temos hoje, já sabemos que a circunferência, né, a extensão da Terra, é de 40.075 quilômetros. E ele encontrou, pelos seus cálculos, 39.250. É menos de 1 quilômetro de diferença. Então, uma precisão bastante grande, né, ainda mais pelo fato
daquele tempo de não ter tecnologias tão boas, até mesmo para fazer a medição de cidades. E como ele estimou o raio da Terra? Se ele já sabe o tamanho do comprimento da circunferência, é mais simples agora distinguir, né, ou falar qual o tamanho do raio da Terra. A gente pode usar aquela fórmula bem conhecida, que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. E o comprimento ele encontrou 39.250, vai ser igual 2 vezes o valor de π, 3,14. Eles já tinham também conhecimento do valor numérico de π. Multiplicando 2 vezes 3,14, encontramos 6,28 vezes o raio. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, 39.250 dividido por 6,28, encontramos aí o raio para a Terra de 6.250 quilômetros. E olha só, hoje sabe-se que o raio da Terra é de 6.370 quilômetros, que dá uma diferença de 120 quilômetros pelo valor que ele encontrou. Olha o tamanho da precisão, uma diferença de somente 120 quilômetros para o raio da Terra pelo valor que ele encontrou. E uma curiosidade, inicialmente Eratosthenes tentou fazer essa medição com camelos, medir a distância de uma cidade para outra, que ele precisava dessas distâncias, como a gente viu aqui. Mas eles eram um problema. Os camelos eram o principal meio de transporte do deserto, e Eratosthenes tinha planejado medir a distância entre as cidades, calculando quanto tempo os camelos levariam para ir de uma cidade para outra. Achava que esses animais seriam perfeitos para isso, mas esqueceu como eles são difíceis de controlar. Algumas caravanas de camelos seguiam lentamente, outras iam depressa demais. Alguns camelos disparavam na direção errada. Por mais que tentasse, não conseguia registrar tempos de viagens realizadas com camelos que fossem suficientemente precisos e servissem para suas equações matemáticas. Então, como os camelos, como ele citou aqui, alguns iam mais devagar, outros iam mais rápidos, outros às vezes mudavam de direção, a gente não tem um valor preciso e nem confiável sobre essa distância e sobre esse tempo. Então, o que foi que ele fez? Por fim, acabou pedindo ajuda ao rei. Perguntou ao rei se poderia utilizar os serviços de seus melhores bematistas, que seriam os medidores de distância, eram pessoas treinadas para isso, que eram agrimensores treinados para caminhar com passos sempre de mesmo tamanho. Desse modo, as distâncias lineares poderiam ser medidas com certa precisão. O rei consentiu e os bematistas fizeram esse trabalho. Então, certamente, esse medidor ele foi caminhando, A gente viu que a distância era de 780 quilômetros, Ele deve ter demorado alguns dias, mas ele fez essa medição e ajudou o Eratosthenes a encontrar o comprimento, a extensão da Terra e o raio da Terra. Então, a nossa aula fica por aqui e eu espero vocês numa próxima e bons estudos. Até mais!